Oiê, eu sou Lucimara, por aqui falo sobre livros, estudos e afins. Se você gosta desse tipo de vídeo, considere se inscrever. E hoje eu vim mostrar para vocês os meus lidos de dezembro, contando com abandonados, em andamentos e finalizados. Antes de mostrar para vocês quais foram os livros, quero deixar aqui uma observação. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição. Caso você queira dar uma olhada, é só clicar no link. E caso você faça alguma compra, não necessariamente de livro, pode ser de qualquer coisa, pelo link, o valor da compra continua o mesmo, você não paga nada a mais por isso, porém eu ganho uma pequena comissão e você vai estar ajudando no crescimento desse canal. Então, bora para os livros. Em não finalizado, eu tenho Orgulho e Preconceito. É um livro que eu tô lendo, parando, devido a outros livros que eu tenho que colocar na frente, de clube de livro, estudo da faculdade, concurso, enfim. Tô lendo ele bem devagarzinho e é um livro mesmo que deve ser lido devagar, porque a leitura não é tão simples, apesar de ser uma leitura muito bonita, uma escrita muito bonita, muito gostosa. Eu amei a escrita dele, mas é aquele tipo de livro que você não pode em nenhum segundo ficar lendo e pensando na morte da bezerra, sabe? Sabe quando você tá com sono, aí você tá lendo, só que você começa a pensar em outra coisa, depois você retoma pra leitura. Se você fizer isso em Orgulho e Preconceito, acabou, você não entende mais nada, tem que voltar tudo, tem que ler 2, 3 vezes. Então, é realmente um livro para ler devagar, e eu tô lendo bem devagar mesmo. Gostaria de estar lendo um pouco mais rápido, só que fui colocando outras leituras na frente e fui atropelando. E agora, dia 31 de dezembro, hoje, que eu estou gravando esse vídeo, eu voltei a leitura dele, então ele vai ser o primeiro livro finalizado de janeiro. Em janeiro não vou começar mais nenhum livro antes de terminar ele, porque eu tô doida para assistir o filme, e eu só quero assistir o filme quando eu terminar o livro. Então, de não concluído, só teve Orgulho e Preconceito mesmo. Estou falando um pouco mais rápido e tentando ser um pouco mais breve hoje, porque os vizinhos estão fazendo muito barulho. Dia 31, véspera de festa, né? Então, estou tentando ser o mais breve possível para conseguir gravar esse vídeo e postar para vocês sem o barulho. Então, vamos lá para os concluídos. O primeiro livro que eu finalizei em dezembro foi Este Verão Vai Ser Diferente. Vou colocar desse lado, a imagem do livro. Eu comecei ele e parei também. Li até uns 40%, depois parei. Comecei a dar uma enjoadinha, depois voltei. Então, basicamente, é a história de duas amigas que vão viajar para a cidade de uma delas. E aí elas vão viajar juntas, só que no voo de uma dá um problema e acaba que ela se atrasa. E é justamente a amiga que tem a família no local. Uma chega à noite e a outra que se atrasa só vai poder chegar no outro dia de manhã por causa do voo. E aí ela, como não conhece ninguém, chegou à noite, tá esperando a amiga, tá sem ninguém no local, vai conhecer o lugar, conhece um barman, eu acho que ele é barman, e acaba passando a noite com ele. Um detalhe muito importante é que elas têm um combinado de que a amiga nunca vai se apaixonar pelo irmão da outra. E adivinhe só, depois que a outra amiga chega no outro dia de manhã, ela descobre que o carinha que ela passou a noite é justamente o irmão da amiga, que elas tinham combinado de nunca se apaixonar. Eu achei essa premissa muito interessante quando eu vi o livro, fiquei muito curiosa por causa disso, para saber o desenrolar da história mesmo, de como a amiga ia descobrir, se ela ia descobrir, como ela ia reagir, se ia aceitar, se não ia. E ao longo do livro a gente descobre isso. Eu dei 4 estrelas, 4 estrelas, tirei 2 estrelas, aliás, isso. Eu dei 4 estrelas porque teve 2 coisinhas que eu não gostei muito. A primeira é que tem muito romance. Eu gosto mais de Enemies to Lovers, ou que tenha romance, porém que o romance não seja o tema central do livro. Tem que ter romance, mas tem que ter também... Aliás, pode ter romance, mas também tem que ter uma história, uma premissa diferente, e não só focado no romance. E nesse livro
tem romance em todos os capítulos. Em todos os capítulos, praticamente, eles estão juntos. Aí eu não gostei muito dessa questão. E também, uma das amigas tem uma questão que não fala pra ninguém. Ela tá sofrendo por alguma coisa, ela tá esquisita, tá calada, todo mundo perguntando o que é que aconteceu, o que é que aconteceu. Ela tá nos últimos dias para o casamento, arrumando as coisas, decidindo tudo. E todo mundo fica criando, né, teorias. O que é que aconteceu? Será que o casamento não vai dar certo? Será que ela vai desistir do casamento? Será que ele fez alguma coisa com ela? E essa questão a gente só descobre no final do livro. No final do livro é que ela vai contar. E quando ela contou, eu fiquei assim, querida, eu não acredito nisso não. Que você passou o livro inteiro fazendo esse escarcéu todo, essa tempestade, um copo d'água, pra quando for falar o real motivo de porque você tá esquisita. Eu achei uma coisa meio besta e passou a impressão de que a escritora quis criar algo para prender o leitor até o final, porque se o personagem tem uma questão, todo mundo tá tentando resolver, todo mundo tá tentando saber o que é e ninguém consegue descobrir, o leitor ele fica, não, quero saber o que tá acontecendo, né? Quero saber quando é que vão descobrir. E isso não é errado, eu acho que isso é uma escolha inteligente do escritor, só que o motivo eu achei besta, então fez a gente ficar o livro inteiro pensando que era uma coisa mais grave, mais séria e ser uma coisinha besta. Por isso eu dei só 4 estrelas, mas se não fosse por essas duas coisas, se tivesse um pouco menos de romance e se tivesse um outro plot, né, vamos dizer assim, eu acho que eu daria 5 estrelas. Outro livro que eu finalizei, este eu li físico, foi Uma Canção de Natal. Foi uma releitura, na verdade, a primeira releitura que eu fiz na minha vida. Eu li no Natal do ano passado. É um livro fininho, tem menos de 150 páginas. E como é de Natal, deixei para ler exatamente esse mês, né? Porque eu gosto de fazer essas leituras temáticas. A história gira em torno do personagem Scrooge. Ebenezer Scrooge é o personagem principal. No início, conta que ele é sócio de um colega, e aí o colega, o amigo, morre, ele fica tomando conta do negócio sozinho. E Scrooge, ele é um personagem muito carrasco e não gosta do Natal. Eu até separei aqui uma parte que ele fala sobre o Natal, né? Pra vocês terem ideia, o tipo de pessoa que ele era, assim, uma pessoa fechada, com o coração um pouco mais duro. Aí, o sobrinho dele chamou ele pra passar o Natal, como sempre fazia, todos os anos, só que ele nunca ia, porém o tio nunca desistia de chamar ele. E aí ele ficou bravo e tudo mais. Tem uma parte que ele fala assim com o sobrinho: o que mais posso fazer quando vivo num mundo de tontos como o nosso? Feliz Natal, que se dane Feliz Natal. O que é Natal para você, além de uma época propícia ao pagamento de contas sem dinheiro? Uma época para você descobrir um ano mais velho e nem uma hora mais rico. Uma época para fechar seus livros caixa e constatar que nenhum item dele, ao longo de 12 meses redondos, lhe deu 1 centavo de lucro. Se eu pudesse impor minha vontade, todo idiota que sai por aí com o Feliz Natal nos lábios deveria ser cozido no vapor, junto com o seu pudim e enterrado em uma estaca de azevinho atravessada no coração. Então ele era esse tipo de pessoa, carrasca, fechada, de coração duro, que não gostava do Natal. E aí acontece que em um dia ele recebe a visita do fantasma do seu amigo, que era o seu sócio. E esse amigo, esse fantasma, diz que ele vai receber a visita de outros 2 fantasmas. E esses 3 fantasmas, eles correspondem aos 3 natais. O fantasma do Natal passado, que é o do amigo dele, já que já morreu. E o fantasma do Natal presente, chega outro fantasma para ele. Ele tem visões, né, com esses fantasmas. E o fantasma do Natal futuro. E aí ele consegue ver
Sabe, eu não sei se vocês já assistiram Flash, mas sabe quando Flash viaja no tempo e aí ele tá naquele local, ele tá vendo as pessoas, o que tá acontecendo naquele momento, só que as pessoas não veem ele. Deu pra entender? Quem assistiu Flash vai entender. Aí, os fantasmas levam ele pra viajar, pra ver o que tava acontecendo no Natal passado, o que tá acontecendo hoje, no Natal dele, né, no Natal presente. E o último fantasma que aparece pra ele leva pra viajar pelo Natal futuro. E a cada viagem, ele vai fazendo reflexões, principalmente na última viagem, né, do Natal futuro, que ele não gosta muito do que ele vê. E aí ele até pergunta ao fantasma se realmente aquilo tudo vai acontecer no futuro ou se pode mudar. E o fantasma diz que são coisas que podem acontecer, porém depende também da atitude das pessoas, né, no geral, porque o que as pessoas vão fazer no presente vai interferir nos resultados do futuro. E com essa última reflexão, ele acaba melhorando, acaba se tornando uma pessoa melhor, acaba se tornando uma pessoa com o coração melhor. Vocês vão entender por quê. É um clichêzinho de Natal. Sabe aqueles filmes de Natal que no final todo mundo fica melhor, todo mundo dá valor, que deve ser dado valor mesmo. No final eu acabo amando o personagem Scrooge. Uma pena é que quando de fato ele vira essa pessoa que começa a gostar do Natal, começa a fazer doações que antes ele odiava, não fazia. Acho que no último capítulo, se não for no último, no penúltimo, e o livro já é curto. E no final eu fiquei com gostinho de conhecer um pouquinho a mais do personagem transformado, porque quase todo o livro ele é essa pessoa carrasca, e aí só no finalzinho ele se transforma nessa pessoa boa, de coração bom. E aí acaba, e eu fico, eu quero saber mais desse personagem agora que ele tá assim, bom, entendeu? Mas eu dei 5 estrelas, favoritei, é maravilhoso. Eu li no Natal passado, li agora. No próximo ano, se eu não tiver outros livros de Natal para ler, vou ler de novo esse porque ele é maravilhoso. E eu descobri que tem um filme, uma animação dele. Eu não assisti ainda, mas vou pesquisar, então já fica a dica. Se você já leu, saiba que também tem animação. Ou se você assistiu a animação, saiba que tem um livro de Uma Canção de Natal. Tem algumas edições que são Conto de Natal. Tem nomes diferentes, mas é a mesma história. E essa edição, que é da Companhia das Letras, da Penguin, né, com esse selo Penguin, é muito boa. Eu gosto muito dessas edições, assim. E como essas aqui, ó. Minha pequena coleção da Penguin. O próximo livro e último que eu concluí foi um livro pequenininho. Ele tem umas 40 páginas, que se chama Carta à Felicidade, ou Carta para a Felicidade, do escritor Epicuro. Se eu não me engano, quando ele nasceu, foi uns 600 e poucos anos antes de Jesus nascer. E ele tinha um discípulo chamado Meneceu, por isso que no livro é Carta para a Felicidade ou Carta a Meneceu. E na Grécia Antiga tinha muito o costume de escrever cartas, cartas com ensinamentos, né? Então, Epicuro escreveu uma carta com ensinamentos sobre a felicidade, sobre a vida, sobre a morte, para o seu discípulo. E é muito bom, é muito bom. Uma coisa que foi escrita há muito, muito tempo e até hoje tem ensinamentos fantásticos sobre vida e morte, principalmente, e que mesmo agora em 2026 é muito difícil pra gente entender. Em 2026 eu li uma carta de uma pessoa que nasceu antes de Jesus e eu descobri coisas que eu jamais pensaria se eu não tivesse lido. Eu jamais teria essa sabedoria se eu não tivesse lido essa carta. Então, coisas que ele sabia há muito, muito tempo atrás e que hoje as pessoas em 2026 têm dificuldade de entender, dificuldade de pensar sobre. E esse eu li no Kindle, então eu separei alguns trechos para mostrar para vocês terem ideia da vibe de como é mais ou menos a escrita e sobre o que se trata. Deixa eu pegar aqui as marcações.
Aqui, achei. A primeira marcação que eu fiz nele foi: torna-se absolutamente necessário vencer esse medo da morte. Ninguém deve temê-la, uma vez que não há vantagem alguma em viver eternamente. O que importa não é a duração, mas a qualidade da vida. E aqui é uma questão que muitas pessoas discordam, né? Tem gente que queria viver eternamente. Eu já pensei nisso. Ai, Jesus, eu queria viver para sempre, eu queria viver 100 anos, 200 anos. E já tem gente que não concorda, que o que importa é a qualidade de vida, que se vivesse eternamente seria uma vida chata, né? Porque que graça tem você viver eternamente se tudo ia se repetir, ia ser tudo igual. E o ser humano não aguentaria, talvez. Então, tem essas duas questões. Até hoje, eu não sei para qual lado eu estou, né? Mas, sei lá, eu pendo ainda para o lado de viver mais. E quanto mais, melhor. Eu queria também viver muito, muito e eternamente. E aí ele fala um pouco sobre religião também. Irmanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam a convivência com seus semelhantes que consideram estranho tudo que seja diferente. Sobre as pessoas que são, assim, religiosas demais e tudo que é diferente está errado e tudo que é diferente é estranho e só a visão delas estão certas do Deus dela, que o Deus delas é da mesma forma que elas criaram e todos os outros são errados, enfim. Gente que não tolera quem é diferente. Se tudo que é diferente é errado, é estranho. E a última parte, só para finalizar, eu até esqueci de marcar porque é uma citação conhecida, quando ele diz que nós não devemos ter medo da morte, porque quando a gente está vivo, a morte não está. Então não tem por que você ter medo de uma coisa que não está. Já quando você está morto, tá, a morte tá lá, você está morto. Só que você não está, então também não faz medo porque você não está lá. Então, de qualquer forma, nós nunca vamos se encontrar com a morte. Isso é uma coisa bem legal. Eu já tinha ouvido falar nessa citação, eu jamais imaginaria que seria desse livro. Aliás, eu nunca ouvi falar nesse livro. E foi uma coisa que eu li e fiquei pensando, não é que é verdade? Por que eu vou ter medo da morte? Se quando ela vier eu não vou estar aqui, se eu vou estar morta. Enfim, essa foi a última parte que eu gostei, que eu achei importante. E esse livro cabe uma releitura, 40 páginas, mais um ensinamento enorme. Ele me lembrou muito aquele do Sêneca, sobre a vida feliz e tranquilidade da alma, que também cabe uma releitura. Esses livros de filosofia, no geral. Eu acho que um livro de filosofia, a gente nunca aprende tudo que ele quer passar na primeira leitura. Enfim, essas foram as 4, deixa eu ver se foram 4. Foram 3. Ah, eu acabei esquecendo de um livro, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Peguei aqui, eu ia acabar me esquecendo desse livro, Cartas para Minha Mãe. Se eu não me engano, os personagens desse livro moram em Cuba. E Cartas para Minha Mãe é porque ele é em formato de carta. Aqui, ó, mãezinha. A personagem principal, ela perde a mãe, ela é uma criança. No início, eu não lembro quantos anos ela tem, mas da metade pro final, ela vai crescendo, faz 10 anos, continua escrevendo. O livro é todo em carta. Então, à medida que a criança vai crescendo, a gente consegue ver a visão que ela tem das coisas, porque tudo ela escreve para a mãe. Tudo que ela vai percebendo, tudo que ela passa na escola, ela fica com a tia e a avó vai visitar ela de vez em quando. A avó é uma pessoa muito fechada, é uma pessoa que não dá carinho a ela. Inclusive, em uma das cartas ela fala, né? Ah, como seria ter o carinho de vó? Ela é uma menina carente e a avó nem aí pra ela. Mas depois a gente vai entendendo que a avó também tem suas questões, né? Até porque a mãe dela, que morreu, é filha da avó. A avó perdeu a mãe, enfim. E a menina, ela é muito inocente, claro, é uma criança escrevendo. Tem coisas que a gente vê e na carta, pelo jeito que ela escreve para a mãezinha dela, que tá lá no céu, a gente vê que ela não entende. Por exemplo, a tia dela se casa
se casa entre aspas, né? O rapaz vai morar junto com elas. A tia dela tem uma filha, uma criança que não anda. E um dia, a personagem principal, ela acorda de noite e ela vê que o namorado da tia, que ainda era namorado, tá no quarto da prima dela, que no caso, ele é padrasto da menina. Tá no quarto da menina, sentado na beira da cama, a menina não se mexe, não anda, e ela está com a camisola levantada. E aí ela escreve, a personagem principal escreve pra mãe: mãezinha, eu vi tal coisa, não entendi, mas fiquei com vontade de contar pra titia, mas fiquei com medo dele fazer a mesma coisa comigo, então eu não contei nada. Aí a gente vai vendo esse tipo de coisas que a menina não entende, entendeu? Eu achei um livro bom, a escrita é muito boa também. Inclusive ele ganhou algum prêmio. Aqui, ó, recebeu o prêmio Casa das Américas, prêmio David, ou Davi, acho que é David, e Prêmio Nacional da Crítica Literária, porque realmente fala sobre questões muito importantes. Inclusive a menina é um pouco mais escura do que a avó, do que a tia, mas ela é tratada com racismo por outras pessoas que também são escuras, mas só porque são um pouco mais claras do que ela. Só que eu achei que algumas coisas foram meio forçadas. Eu não sei explicar, mas coisas que a escritora quis colocar só para o leitor se sentir emocionado, sabe? Eu li sobre várias coisas que eu também já li em outros livros, então não foi nada do que eu não tenha lido, porque eu gosto de ler coisas mais pesadas, que tem questões sociais, questões de racismo, etc. Então eu já li várias coisas que têm essa mesma premissa. Então, pra mim, o destaque mesmo foi na escrita, que é muito boa, porém a narrativa eu achei mediana. Não lembro se eu acho que eu dei umas 2,5 estrelas, 3 estrelas no máximo. O livro que eu abandonei foi Minha Querida Paris. Linda capa, né? Ou linda capa, né? Eu achei que eu ia gostar bastante desse livro. Tem uma vibe fofinha. Eu gosto muito da França. É um país que eu queria conhecer. E a premissa é interessante também. No início, uma mulher que é escritora, jornalista, vai viajar para a França para poder escrever sobre outra. É igual a 50 Tons de Cinza, né? Que a mulher vai sentar lá e vai contar um pouco sobre a vida dela e a outra vai ouvindo e escrevendo. E aí começa assim. A personagem principal vai viajar para a França, que é uma coisa que ela queria também, um lugar que ela gosta. E a gente vai acompanhando também a vida da outra personagem enquanto ela vai escrevendo, para poder fazer uma biografia. Enfim, te lembra algum livro? Sim, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Para quem nunca leu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu acho que talvez vai gostar desse livro, porque a escrita de Minha Querida Paris é muito boa, é um lançamento. Eu não conheci a autora, mas eu gostei bastante da escrita. Achei até que eu ia conseguir continuar. Eu abandonei em 44%. Só que eu achei muito igual aos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu até achei que seria, no começo eu achei que seria igual mesmo, como uma fanfic, sabe? Só que depois foi tendo algumas semelhanças, depois foi tendo algumas diferençazinhas, mas a diferença é básica, é tipo assim, a personagem de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo vai contar sobre a vida dela na carreira de atriz. E a personagem aqui em Minha Querida Paris, ela desenha ou pinta, entendeu? São coisas muito parecidas. E nós, como leitores, nós não, né? Eu costumo comparar os livros, porque eu acho que é impossível não comparar. Tudo que você lê vai ficando na sua mente, então quando você pega uma coisa parecida, você associa, ó, já li um livro com essa história, já li um livro com essa premissa, com essa narrativa, com um personagem parecido com esse. E eu gostei muito dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, ficou parecendo que eu estava lendo uma imitação, entendeu? Pode não ser, mas é muito, muito parecido. Se eu tivesse lido Minha Querida Paris antes e depois lido Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu teria gostado de Minha Querida Paris e teria achado Os Sete Maridos de Evelyn Hugo uma
uma segunda edição melhorada. Só que como eu li o que eu achei melhor primeiro, o segundo acabou parecendo uma imitação, acabou perdendo a graça. Então, o livro não é de todo ruim, a escrita é muito boa, só que eu perdi o interesse na história, porque até os 44% estava parecendo que eu estava lendo a mesma coisa, a mesma história praticamente, de um outro livro que eu já tinha lido. Aí eu perdi o interesse e por isso eu abandonei. Então agora sim, finalizei, eu li 4 livros e abandonei um. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui nos comentários o que vocês leram, se você já leu algum desses, que eu vou gostar muito de saber. Muito obrigada, até o próximo vídeo.